crescer com esses profissionais que estão cada dia mais voltados para o crescimento da profissão. Temos também o nosso amigo Paulo Eduardo Carnaval, que está diretamente aí de Juazeiro do Norte, né? No interior do nosso Ceará aqui, um município muito queridíssimo também. E o professor Ismael Lima, que é especialista aí na área de corrida de rua e tal, e está sempre conosco também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar agora exatamente a oficial abertura para esse segundo momento. Renê, é contigo. Passa a bola para você agora aí. E pessoal que está aí acompanhando, deixe seus comentários. Não esquece de deixar o like, né? O YouTube ele tem um jogo. Aqui nós estamos no jogo do YouTube, então quanto mais like você deixar, quanto mais comentários você fizer, compartilha também. O YouTube vai entregar para mais pessoas e assim a gente vai ajudar a mudar verdadeiramente a cara da educação física de uma forma mais rápida. Vamos lá. Obrigado, professor Rômulo. O senhor já falou aí dos brilhantes palestrantes. Olha que foto linda, gente. Esse time aqui é de peso, eu não tenho dúvida. Estou muito feliz em estar aqui participando com vocês. Eu que sou o mais jovem da turma, não tenho dúvida disso, então estou super feliz, né, Vitor? Então, gente, professor Elton Godinho, membro da Comissão de Saúde, colaborador, assim, necessário para todos nós. E a bola está com você, meu amigo. Apresenta aí a turma, tá bom? Fica à vontade. Eu sei que vai ser um show. Você tem aí uma horinha para entregar o conteúdo. Ok, Renê, Rômulo, obrigado pelas palavras. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse momento e perceber, né, como foi organizado esse evento e pegando as palavras do Cris, né, sobre a gente estar agora inserido na área da saúde, a palavra dos colegas que participaram da mesa anterior, como esse tema se complementa ao que estava sendo discutido, né, porque agora a gente vai falar um pouco sobre as adaptações que são necessárias, o entendimento que é necessário para a atuação nesse momento, nas academias, nos espaços públicos, e o CREF está fazendo um trabalho fenomenal, distribuindo de forma gratuita essa informação para que o profissional se capacite, e a gente tem aqui diversos profissionais estudiosos nessas áreas em específico, para abordar sobre temáticas que são cujo conhecimento é necessário para que a gente tenha a melhor intervenção como profissional de saúde nesse momento atual. Eu vou falar um pouco sobre algumas adaptações morfológicas que ocorrem quando a pessoa contrai o Covid-19, contrai a doença. O professor Eldebride vai falar um pouco sobre os efeitos do exercício sobre o sistema imune, professor Ismael sobre o uso do exercício com máscara, professor Carnaval também vai abordar sobre essa temática. Carnaval, inclusive, tem vários livros seus, viu, professor, de avaliação física, fenomenal. Professor Carlos Alberto também falando sobre o grupo que provavelmente é a maior vítima dessa pandemia, que é o público idoso. Então, eu organizei a minha fala inicial com slide, né? Eu sou um pouco prolixo, então eu posso devagar demais, então devagar demais, né? Não devagar demais, e acabar o slide me ajuda a organizar essas ideias. Então, a gente vai falar um pouco aqui, né, nesse momento do primeiro Pensar a Educação Física. Fantástico esse evento. A gente vai falar sobre as novas adaptações na prescrição do exercício, alguns conhecimentos que são necessários que o profissional tenha nesse momento para ter a sua prescrição de forma mais adequada. E eu não acho que tenha momento mais pertinente do que esse, visto que desde o começo da pandemia se destaca a importância de se fazer atividade física, depois os profissionais tiveram que adaptar a sua prescrição de treinamento para o treinamento em casa, e agora a gente está pegando uma situação onde as pessoas vão ter que usar máscara, algumas pessoas contraíram a doença, e como seria a forma de intervir, de prescrever exercício
a proporcionar saúde para essas pessoas nesse momento atual. Então, a gente vai falar sobre o Covid, o treinamento, como é a atuação profissional. Esse aqui é só um breve currículo. Aqui eu gostaria mais de me apresentar realmente como um profissional de educação física que quer que os colegas intervenham sempre da melhor forma possível e, consequentemente, seja visto pela sociedade como um profissional de saúde. Como foi muito bem dito na palestra anterior, a gente não grita que é um profissional de saúde, a gente age como um profissional de saúde e adquire esse status da sociedade. Então, os sistemas mais comprometidos pelo Covid são o sistema pulmonar, é o visto como o mais comprometido até agora, mas por ser a via de acesso ao vírus, a grande questão é que a maioria das células no corpo tem esse receptor, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, é o receptor do Covid, é através desse receptor que ele entra nas células, e o sistema pulmonar é o sistema mais acometido, embora outros sistemas já mostrem na literatura que são afetados também pela doença. A principal adaptação do sistema respiratório a essa doença é esse aspecto de alteração nos alvéolos, nos saquinhos que recebem o oxigênio, que eles ficam com um aspecto mais fosco, mais solidificado e, consequentemente, aumenta a resistência do pulmão à mudança do tamanho da caixa torácica. Ele tem uma diminuição da sua complacência. Outro sistema que é afetado é o cérebro, o coração e os rins. Alguns estudos mostram alterações cardíacas, alterações renais, alterações encefálicas. Muitos pacientes, 36%, um terço dos pacientes com COVID, tem algum tipo de manifestação neurológica, né, como cefaleia, tontura, doenças cerebrovasculares, etc. Então, é uma doença que, se o meu cliente teve essas condições em particular, como eu vou prescrever esse exercício para ele? Então, a primeira dica é essa, é identificar se ele teve algum sistema mais afetado. Vou dar destaque ao sistema pulmonar, que é o mais afetado, e trazer um problema, na verdade, para nós. Quando é esse o sistema mais afetado? Algumas considerações do treino, né? Quando a pessoa tem a COVID-19, a maioria pode se exercitar moderadamente, desde que tenha sintomas leves, mesmo a pessoa que está com a doença, mas a doença é altamente contagiosa. Dessa forma, o mais sensato é se orientar o cliente a não praticar exercícios físicos em ambientes coletivos, pelo menos. Aqui o Helder vai destacar bem mais detalhadamente, né? A gente vê que normalmente se demora cerca de 2 semanas, 3 semanas para a pessoa se recuperar de infecções virais, em geral, não só da COVID. Isso porque é um tempo em que o sistema imune gera as células necessárias para essa adaptação. A gente tem 4 estágios da COVID. Nos 2 primeiros estágios, a pessoa pode até estar treinando sem perceber alterações no seu rendimento. No estágio 1, já tem uma menor saturação de oxigênio. No estado 2, mesmo com a hemoglobina de 94% a 98% saturada, é possível que a pessoa tenha dificuldades respiratórias e dispneia, né? Ou seja, tenha a sensação de falta de ar. Os estudos mostram, e aqui entra a temática do professor Carlos, que a gente tem vários grupos de risco em potencial, é necessário identificar isso nos seus alunos também, que são os idosos, os adultos jovens que têm obesidade ou outro tipo de comorbidade, né, como a diabetes e a hipertensão. Se a pessoa tiver febre, ela é proibida de entrar nas academias. A maioria é orientada e é até obrigatório que tenha um aparelho que meça essa temperatura da pessoa
e não é recomendado o treinamento para quem está com febre. A principal alteração respiratória, eu vou dar um destaque a esse sistema, antes de finalizar, né? Minha fala vai ser bem breve, vai ser mais para introduzir os colegas, é que o pulmão ele tem uma tendência elástica de recolhimento, essa é a complacência que é afetada, porque ao mesmo tempo que ele tem essa tendência elástica, a minha caixa torácica tem uma tendência para expandir, tanto que uma pessoa que sofre de pneumotórax, o pulmão fica igual um balão sequinho, enquanto a caixa torácica tem uma elevação das costelas, certo? Então, essa diferença de pressão entre a tendência do pulmão encolher e da caixa torácica abrir é chamado de complacência. Isso é representado nesse gráfico, que quando eu mostro na graduação, os alunos querem correr, né? Que é os volumes e capacidades ventilatórias. Isso aqui é a minha respiração no dia a dia. Isso aqui é a minha respiração durante o exercício. E aqui a gente tem o tanto que eu consigo inspirar, ou seja, puxar ar, e aqui o tanto que eu consigo expirar, ou seja, colocar ar para fora. Isso aqui é uma quantidade de ar que tem no pulmão, mesmo quando eu coloco a maior quantidade de ar possível para fora, porque já que ele está preso na caixa torácica, ele não seca totalmente. Aonde é que eu quero chegar com isso? O cara teve um comprometimento nos alvéolos, os alvéolos secaram, endureceram, estão com aspecto fosco. O que é que acontece? Eu já tenho o meu volume inspiratório determinado pelo tamanho da minha caixa torácica. Consequentemente, eu posso ter uma diminuição dessa reserva inspiratória. Eu tenho um aumento desse volume residual, que a gente observa, inclusive, em fumantes também. E é possível, e é esse o alerta que eu quero fazer para os colegas que trabalham principalmente com exercícios contínuos, exercícios prolongados, aqueles que têm a necessidade do sistema respiratório estar atuante, tem a necessidade dessa captação aumentada ventilatória, que é possível a pessoa no repouso não perceber que está com algum tipo de comprometimento respiratório. Por quê? Porque o volume corrente necessário no repouso, ele é bem menor do que a reserva expiratória e inspiratória. Agora, se a COVID deixa meu estômago mais rígido, menos complacente, eu aumento esse volume residual, eu diminuo meu volume de reserva inspiratório, eu não consigo inspirar muito, visto que esse tecido está mais rígido, e durante o exercício, quando esse meu volume corrente aumenta, a pessoa pode vir a manifestar algum sinal. Isso é muito comum entre fumantes, que tem uma diminuição da sua capacidade vital, que é a soma desses 3 volumes, tem um aumento do seu volume residual e, consequentemente, só percebem essa complicação pulmonar quando estão praticando uma atividade física, principalmente atividade física prolongada. Muitas pessoas só vão sentir essa dificuldade respiratória quando estão em um avião, porque eu tenho uma diminuição da pressão barométrica, né? Eu altero a composição, a pressão do oxigênio. Ele não muda a pressão do oxigênio, continua 20% do ar, mas eu diminuo a grade de ar e, consequentemente, eu teria que inspirar mais, que numa pessoa normal não seria percebido, ou seria percebido só como uma leve fadiga, mas em quem está viajando e tem esse tipo de comprometimento, dá uma sensação de falta de ar. Isso eu estou descontando o fato de algumas pessoas terem medo de viajar de avião. Então, pessoal, a minha fala é nesse alerta, né? Perceber, fazer testes, os colegas vão falar da importância de se fazer avaliações, ver o estado atual do seu cliente, imaginar que ele estava parado, ou mesmo se ele estava ativo em casa, ele está voltando a praticar uma modalidade
que tem uma característica mais intensa do que ele estava fazendo, que pode ser modulada de mais formas, como por mais exercícios, e, consequentemente, pode trazer uma dificuldade extra para ele. E, consequentemente, ele pode ter uma dificuldade ao exercitar. Uma coisa que não era intensa antes vai virar intensa, e ele ainda está usando máscara. Então, são pontos a se destacar nesse momento. Só para finalizar, pessoal, o CREF deixou esse material disponível, certo? São várias ações para capacitar o profissional nesse momento, onde existem muitas dúvidas, poucas certezas, muitas coisas ainda estão sendo pesquisadas. Então, tem 2 materiais no site que falam sobre a prescrição de exercícios, certo? Esses materiais foram elaborados pela Comissão de Saúde. No Dia do Profissional de Educação Física saiu essa reportagem, o especial Vida Ativa, do Diário do Nordeste, também falando sobre o treinamento com máscara e o treinamento nos dias atuais, porque é importante atingir o grande público também, e o nosso evento aqui, que tem também por missão elucidar os profissionais sobre determinadas práticas. Então, agradeço. Na minha cabeça, Renê, a ordem agora seria o professor Helder falar sobre a resposta imune, e eu acredito que a gente possa se desenrolar assim. Eu sei que a maioria dos professores tem a mesma dificuldade do que eu, né, de ser mais sucinto, mas vamos tentar ser sucinto e guardar tempo para as respostas das pessoas no chat, que eu acredito que vai ter vários questionamentos lá. Abraço e vou ficar aqui na moderação. Obrigado, professor Elton, foi incrível. Você pode assumir, meu amigo. A bola está com você. Você que vai fazer aí o meio de campo com a turma. Então, eu convoco aqui o professor Helder Braide, que vai falar um pouco sobre as adaptações que o exercício gera no sistema imune. Grande Helder, está com você. Abração. Helder, só liga o áudio, tá? Você está com o áudio desligado. Está me ouvindo agora? Perfeito, professor. Está bom? Está ótimo. Está vendo aí, Elton? Sim, Helder, está aparecendo para a gente, viu? Bom dia a todos, queridos. A minha abordagem de hoje é sobre essa disciplina física em tempos de pandemia, gente. Esse período, né? Na verdade, essa abordagem eu vou colocar a correlação entre seres humanos, a sociedade e esse vírus, que acaba sendo um agente protagonista nessas mudanças estruturais na vida da gente, tá? E um primeiro conceito sociológico, falando de homem em sociedade, é que o homem, enquanto ser social, ele tem uma complexa relação com ele mesmo, com o outro e com algo superior a ele, tipo a psicologia, a filosofia, a matemática, a religião, Deus. Então, isso aqui não é uma questão de modernidade. Nos conceitos da sociologia, o homem tem por característica essa relação de intimidade, ou seja, com ele mesmo. Isso aqui, inclusive, é muito trabalhado
em consultórios de psicoterapia, a forma de enxergar, a forma de se relacionar com ele mesmo, sendo trabalhado em relação ao ambiente também, e sobre essa sociabilidade, o homem se relacionando com o outro, talvez seja a mais complexa de todas as relações. Então, essa visão precisa ficar. O homem tem uma relação sociológica com ele mesmo, com o outro e com algo superior. E aí, gente, falando do homem em relação ao outro, à sociedade, à sua sociabilidade, ele, enquanto ser social, só percebe, gente, a participação dele em um grupo apenas quando se entende como ativo nesse grupo, gente. Então, o professor Helder se sente profissional de educação física somente porque ele se acha ativo. E aí um questionamento. O professor Helder se acha ativo, então é porque ele promove mais benefícios do que malefícios. E quem foi que instituiu esses benefícios e esses malefícios? Quem foi que organizou? Foi a sociedade, foi o outro. Então, para ser profissional de educação física, eu também preciso de uma permissão de pertencimento da sociedade. Perceberam, queridos? Então, uma primeira abordagem importante, tá? Nesse tema, que é manter-se em disciplina física em tempos difíceis. O ser humano, ele tem uma relação com a sociedade de objeto valioso. A sociedade é um objeto valioso. E, curiosamente, nessa fase, a sociedade foi retirada parcialmente de nós, tá? Então, é como uma Ferrari, um diamante, uma roupa de marca. O ser humano tem uma relação valiosa relação da sociedade em função desse pertencimento. Esse outro estudo investigou atletas de vários desportos, inclusive esses atletas, alguns deles foram medalhistas olímpicos. E esses atletas tinham que estar treinando musculação. Todos os investigados procuravam na musculação alguns objetivos para, normalmente, o seu desporto. Mas a investigação cruzou dois tipos de valências. Eles foram questionados, foi uma pesquisa descritiva exploratória, em que eles foram questionados se eles estavam buscando prioritariamente as valências físicas do desporto, o que é normal, o que é lógico, óbvio, ou se valências estéticas e beleza facial, que estava na metodologia dessa pesquisa. Gente, os resultados foram absurdos. 45,2% ficou indeciso, gente. E 23,8% preferiram performance estética. Qual é o comentário, a discussão? Percebam que a questão da aparência, do fenótipo, parece ser uma das ferramentas mais poderosas, uma das mais poderosas para o pertencimento social. Então, vejam que loucura. Atletas de rendimento procurando em seu treinamento também ou mais estética e beleza facial do que as próprias valências. Então, ficam esses dois conceitos dessa relação emocional, desejos relacionados à aparência, isso como uma relação do ser humano com o outro, uma relação de que eu preciso pertencer a esses grupos. Gente, eu vou sair um pouco do âmbito científico e vou aqui mostrar uma estatística do meu trabalho antes da pandemia, e aí é uma contabilidade, vocês vão entender por quê. Antes da pandemia e após a reabertura das academias, 39 clientes de personal training, 11 desses clientes não treinaram. E 22% dos 68% dos meus clientes de performance estética, apenas 22% não se exercitou. 32% dos clientes meus são de grupos especiais. E 37% desses 32% não se exercitou. Então, esse número maior de alunos, de clientes que não se exercitaram e que participam de um grupo de perfil de pessoas que busca combater doenças crônicas, que busca realmente outros objetivos, prioritariamente que não os estéticos, tá? Eles, por estatística, essa estatística corrobora com outros períodos antecedentes do meu trabalho, e que, curiosamente, na verdade, esses clientes, eles, durante períodos de viagens, durante o ano, visitação de família em outro estado, viagens para o exterior, eles não largavam, em sua maioria, o personal. Eles apenas, o que foi investigado foi a disciplina física em treinamento
mesmo em viagens, tá? E esse número de 22% aqui dos alunos de performance que não se exercitaram, desses 68% aqui, simplesmente é nesse período maluco, totalmente fora do padrão para essa nossa geração, tá ok, gente? E aqui um outro caso do Davi, que é um aluno que treina muito, treina 6 vezes por semana, ele tem médico, nutricionista, personal trainer, faz todos os exames, treina sem perder treino, ele faz dieta com regularidade, e vejam só, logicamente o Davi se encontra num ótimo estado clínico e em ótimas aptidões físicas, incluindo composição corporal. Ele está bonito, gente, ele está bem, mas o Davi é portador de vigorexia nervosa, gente. E possivelmente, uma boa parte dessa disciplina dele é sintomática pela própria vigorexia nervosa. Só que por que eu trouxe esse caso extremo? Porque o Davi deu um relato, e a pergunta foi, Davi, por que você se mantém equilibrado 2 anos e meio após o início dos treinamentos com essa equipe? E ele respondeu, por conta dos resultados. Mas, gente, o Davi não tem condição de observar os resultados, de observar toda essa situação como nós. E não é só o resultado, é informação científica ao redor dele, muita argumentação convincente, respaldada e desafios lançados para ele em períodos em que ele quer burlar regras, porque sintomatologia de vigorexia nervosa, gente, é treinar mais, dentre várias outras, fazer mais restrição calórica, utilização de drogas. Então, a pergunta foi por quê? E aí, gente, vem os resultados como um tripé desse sucesso, e a próxima intervenção é psicoterapeuta com o Davi. Gente, nesse período de pandemia, ele foi marcado por incertezas e decisões, tá? Quais incertezas, gente? Quanto mata esse vírus? Quanto ele contagia? Qual é a relação dele com o treinamento? E aí, decisões, eu treino ou eu não treino? E aí, um questionamento que não é incerteza. Na verdade, isso é fato. Treinamento crônico moderado aumenta a imunocompetência. Então, em quais marcadores? Quais anticorpos? Uns baixam, outros aumentam. Quais moléculas são as participativas? Em quais fases de processo inflamatório ou cicatricial? Essas perguntas todas, vocês conseguem respostas no evento Summit do professor René Maza e eu, tá? Que realmente tem por objetivo levar profissionais ao topo, tá ok? E aí alguns questionamentos, tá? Para ficarem no ar e serem discutidos depois. É possível treinar para hipertrofia no meio desse período de pandemia e não ter resposta ao treinamento, por exemplo, maléfica para o sistema imunológico? É coerente buscar emagrecimento em períodos de pandemia, gente? Ou seja, emagrecimento ele é um agente estressor. Treinar gripado pode ajudar a combater a infecção. Que loucura é essa? Mas a resposta, gente, é não. Uma péssima estratégia, mas tem uma pegadinha aqui nesse questionamento. A infecção pode alterar a composição corporal em questão de poucas horas? Gente, é lógico que não, mas tem outra pegadinha aqui, gente. E olha só, gente, esse questionamento. A pandemia, uma pandemia cujo agente patógeno não é letal, ele possui elevado nível de contágio e que pode deixar manchas permanentes na pele. Causaria, olha a pergunta, causaria auto-isolamento social? A resposta é não sabemos. Um sintoma diferente pode mexer com as finanças de vocês, gente. E aí, olha esse questionamento que a gente precisa refletir, gente. Conceito de que o apelo à estética é um adversário da saúde. Será, gente? Vamos dar um giro de 360 graus. A PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, mostrou que 70% das mortes no Brasil são causadas por um combo de doenças crônicas, de obesidade, de baixa ingestão de frutas e verduras e de sedentarismo. Os ratos de academia já combatem 3, gente, 3 dessas etiologias, dessas causas, tá ok? E, possivelmente, performance estética possa ser um negócio sustentável e lucrativo, tendo em vista o lado emocional que esses clientes têm relacionados à situação de pertencimento social com a sua estética e beleza facial, que muito bem orientados vão buscar cada vez mais equilíbrios e com uma boa gestão, mais equilíbrio e mais obediência às áreas da nutrição, a área clínica e a área de treinamento físico. Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigado.
Parabéns, grande Helder. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Renê? Pode dizer que a palestra do Helder é muito rica. Parabéns a tanto a sua como a do Helder. Eu tenho certeza que esse segundo momento aí vai embaralhar a cabeça das pessoas, né? Vai deixar muitas dúvidas que vocês depois vão ter que tirar nos cursos de pós-graduação, certo? Não esqueçam de tirar essas dúvidas lá dentro dos cursos de pós-graduação da Estágio Treinamentos, hein, gente? Por favor. Professor Carnaval, tá aí? Professor Carnaval. Sou eu aqui, Welton. Professor, é uma honra ter o senhor aqui. Quando eu lhe ver pessoalmente no CREF 5, tem uns livros de avaliação aqui, viu? Quero uma dedicatória. Você tem esse aqui, Welton? Tenho sim. Tem? Ah, então tá bom. Porque esse aqui é novo, né? Saiu agora, há pouco tempo. A bola é sua, viu, professor? Tá legal. Todo mundo me ouvindo bem aqui? Tá bom. Ok, tá ok. Show. Tá ok. Então, deixa eu me preparar aqui. Estão vendo a imagem aí? Tá tudo certo? Tá perfeito, professor. O seu cara tá mais novo, né? Hein? Você tá mais novo, rapaz. Não, é porque aqui eu tô sem barba, Renê. E aqui eu tô deixando a barba crescer um pouquinho. E aí fica com essa barba branca aqui. Mas aqui eu tô sem barba. Eu tô isso aqui mesmo. Careca. Tá vendo? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível também, por causa do tempo. A gente está vendo 20 para o meio-dia, ainda tem pessoas para falar também. Esse aqui sou eu, rapidinho, um breve currículo aqui. E eu vou me pautar, vou me fixar exatamente no tema do nosso evento, né? É a prescrição segura dos exercícios. Então, algumas coisas a gente tem que levar em consideração em relação aos protocolos que estão sendo determinados para que a gente reabrisse as academias e os alunos retornassem ao treino. Então, eu sei que vai ter um professor falando sobre o uso de máscara, não sei quem é, mas a obrigatoriedade do uso da máscara, da higienização dos equipamentos, da utilização do álcool em gel, para toda hora você estar se higienizando. Isso lá dentro da academia, né, o tapete sanitizante, outras coisas mais que estão sendo colocados no protocolo, mas esses 3 últimos itens é que eu acho bem interessante. Primeiro, a alimentação nesse retorno dos alunos das academias, né? Uma alimentação mais saudável, a busca de um nutricionista, né, para ter uma orientação. Não somos nós que somos os orientadores da área da nutrição. Falar com o nosso aluno para ele poder se hidratar bem antes do treino ou trazer uma quantidade de água boa para ele utilizar durante o treino, porque um dos protocolos é que os bebedouros não possam ser utilizados por todos os alunos da academia, então quem vier que traga a sua hidratação. Agora, uma coisa importante, essencial, tanto antes da pandemia já era essencial, agora mais ainda, é a avaliação física, né? O Elton até colocou o detalhamento dessa avaliação física para que você possa prescrever esse seu treinamento, esse seu exercício com mais segurança, né? Além disso, nessa prescrição segura dos exercícios, é interessante a gente começar. Na palestra anterior, o Cris Parente estava falando sobre a atuação do profissional sendo um profissional da área de saúde. A gente tem que conhecer não só a técnica, a gente é da área de saúde, mas a gente tem que saber também orientar direito esse nosso aluno, né? Então,
conhecer a mecânica do equipamento, a técnica correta da execução do movimento, a postura do aluno, a respiração, a intensidade do treino, o volume do treino. É adequado dizer que, agora, no retorno das academias, não se deve voltar com os nossos alunos, principalmente aqueles que estavam parados, com a intensidade que eles tinham antes do treino. Né? Voltar de forma gradativa, um volume moderado, uma intensidade moderada, porque essa intensidade e volume moderado é que vai melhorar a imunidade desse meu cliente. Então, só que nesse processo todo, o mais importante agora no retorno é a competência do profissional, a atenção do profissional com o seu cliente, com o seu aluno, na hora de orientar os exercícios. Se falou também na palestra anterior sobre a desvalorização do profissional, que o profissional não dá muita atenção. E, quando eu ministro uma aula de personal, o primeiro slide que eu coloco é esse aqui. Ó. É esse o personal que você vai ser? Não é? E, na verdade, eu coloco isso, todo mundo acha isso um absurdo, mas é exatamente isso que a gente vê nas academias. Profissionais o tempo inteiro de celular na mão, o aluno está fazendo o exercício que quer, da forma errada, ele não corrige a postura do aluno, ele não corrige a respiração. Quer dizer, não existe uma segurança. Essa segurança hoje, além de tudo que está no protocolo que a gente deve realizar, né, que a gente deve levar em consideração, ela está maior agora, porque a atenção para o nosso aluno vai ser maior, deve ser maior, né? Na orientação do treino em relação à intensidade e volume e na correção das posturas e toda a mecânica do treinamento. Né? Evitar o treinamento de musculação e qualquer outro tipo de treinamento, ele é tão básico, a gente tem que usar o nosso feijão com arroz, nada de querer inventar nenhuma novidade. Né? Não existe novidade. No treinamento de musculação, por exemplo, não existe novidade. O que a gente tem que fazer é fazer o básico e manipular as variáveis do treinamento, levar em consideração os princípios do treinamento para que a gente respeite a individualidade do nosso aluno e trabalhe com segurança dentro do ambiente das academias. Tá? Então, Welton, eu procurei ser o mais breve possível para não te atrapalhar. Muito obrigado a todos aí e deixei aqui meus contatos, quem quiser meu contato, meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, e pode passar a bola para outro. Perfeito, professor. Você nunca atrapalha, não. Pelo contrário, e trouxe talvez uma das respostas à situação atual, né? Como é que eu atendo? Acho que a primeira coisa, o ponto de partida, conforme tem, inclusive, na cartilha elaborada pela Comissão de Saúde, é isso, é avaliar seu cliente. Sim. E fazer avaliações que sejam pertinentes à situação de saúde atual e aos objetivos dele. Exatamente. É isso mesmo, professor. Perfeito. Agora a gente vai falar com o professor Carlos Alberto, ele vai falar sobre a prescrição do treinamento para os idosos. E a bola é sua, professor Carlos. Olá, vamos lá, gente. Vamos abrir o material aqui. Tá dando certo aí, Elton, a imagem? O professor ainda não está aparecendo. Clique em Share Screen, Carlos Alberto. O meu da tela lá embaixo. Estão lhe festejando aqui no chat, viu, Carlos? A Aline Lima. Aluno da pós-graduação, né?
Isso. Está comemorando a entrada do professor Carlos. E agora? Agora projetou sim, viu? Agora é só ampliar. Perfeito, professor. A bola é sua. Ok. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do CREF, da pessoa do professor René, professor Elton. E vamos lá, com a temática. Venhamos colaborar com o que os outros professores já falaram, tá? Sobre o evento, a temática que eu escolhi foi cuidados especiais para a terceira idade, que é meu público de trabalho há tempinho, 2 décadas, mas dá para sempre ter uma coisa nova a se falar, principalmente nesse período de pandemia, tá? Também tem um breve currículo, como os outros professores postaram, e vamos nós. Tem que ser rápido para dar tempo ainda a responder as perguntas, não é? Tentar ser o mais rápido possível, que para professor de sala de aula é complicado, mas vamos lá. A população idosa vem crescendo de forma importante no mundo. O que parece ser um problema do país desenvolvido vem se produzindo nos países mais pobres. E a dica que tem é que os profissionais de educação física com pós-graduação em prescrição para grupos especiais aparecem como uma forma de permitir que os indivíduos mais velhos tenham mais saúde e se tornem mais independentes, tá? Tem que acontecer esse conhecimento de prescrever para grupos especiais. Profissional de educação física, como os outros palestrantes falaram, é um profissional da saúde, mas tem que estar embasado nesse conhecimento de saúde. Não é só ficar usando aquele anel e dizer que é da saúde, não. Conhecimento básico, eu estou falando aqui do básico para fazer as suas indicações, tá? Um programa de exercício deve ser feito com segurança, habitualmente precedido de testes e avaliações físicas, como o professor Elton falou, o professor Helder Brat falou, o professor Paulo Carnaval também falou. Avaliações. Tem que acontecer essas avaliações com protocolos individualizados, com programa de atividades apresentando períodos de aquecimento, relaxamento. E nesse relaxamento, estamos falando da terceira idade, relaxamento mais longo. Não deixar o aluno da terceira idade sair da sua academia, do seu tatame, da sua piscina, com o coração acelerado, tá? Tem pesquisas que mostram, como eu trabalho também na área de urgência e emergência pré-hospitalar, pesquisa que mostra que muitas pessoas passam mal, não na academia, não no tatame, não na piscina, passa mal ao chegar em casa, porque saíram naquela fisiologia acelerada e quando chegam em casa, na hora do banho, não conseguem ter o relaxamento e tem um mal súbito cardíaco, tá? Então, essa parte do relaxamento depois da aula é super importante, tá? As pessoas têm que sair mais calmas do que entraram na sua aula. A USP corrobora comigo. Os benefícios são evidentes, tanto na aptidão física quanto na esfera psicológica, levando essa população à maior integração da sociedade, tá? Muitos clientes da terceira idade, eu já tive casos de pessoas chegar na piscina, em aula hidroginástica, de cadeira de roda, sem movimento nenhum de membros inferiores, e ser acometida só de problemas psicológicos, depois de tentativas para entrar na piscina, tentativas para iniciar a aula, participação, socialização bem feita, tá? Adaptação ao meio líquido. O que aconteceu? A pessoa começa a ter movimentos normais, tá? Começa a praticar aula normal e aquela paralisia psicológica adquirida por o abandono de parentes, a pessoa que vive sozinha há décadas que o marido morreu, os filhos viajaram para outro país, outro estado, a pessoa fica naquela grau de sedentarismo, grau de abandono social, que perde até os movimentos, tá? E precisa dessa aptidão do professor, conhecer também a parte psicológica, mais focada ainda na parte da saúde, tá?
Se não acontecer isso, for só aquela história de passar o 3 de 10, como o professor Carnaval disse, não tem segredo, não é? Passar a série é muito fácil, mas a gente, como profissional da educação física, tem que ter um conhecimento mais ampliado na área de saúde, como o professor Cris falou, tem que conhecer fisiologia, anatomia, biomecânica, pelo menos o básico, para poder prescrever um exercício, tá? E tem aqui algumas coisas básicas que o profissional de educação física precisa ter essa interação, tá? Vamos lá. Eu vou ser rápido aqui em algumas coisas, mas vou me ater a outras que eu achei importante. Conhecimento básico da fisiologia cardíaca e respiratória, ok? Vamos falar de um mal súbito cardíaco. O que é uma bradicardia? O que é uma aceleração do coração? O que é um descompasso do coração na hora do exercício, tá? O professor tem que saber identificar isso aí com um exame, com avaliação, tá? Quantas respirações tem em 1 minuto? Quando a pessoa está calma. Em exercício físico, a pessoa da terceira idade, quantas respirações pode ter em 1 minuto? Conhecimento básico da fisiologia do envelhecimento. O que é envelhecimento? Em que idade eu posso classificar envelhecimento? Tá? Conhecimento da fisiologia hormonal. Né, professor? Elton, os hormônios é super importante, conhecimento. Que hormônio eu estou ativando agora? Que hormônio a pessoa vai sair daqui? O que é preciso fazer para eu ter um pico de GH? Um pico de testosterona, tá? No exercício? Velocidade, a intensidade, como é isso aí? Tá? E eu vou me ater aqui no conhecimento básico em fármaco. Eu peguei até uns exemplos aqui, gente, para você ver que o profissional da educação física tem que entender não só de passar o exercício por passar, tá? Eu peguei 2 interações aqui, que nessa época de pandemia, como o professor Elton falou, são os grupos que estão sofrendo mais, da terceira idade, que tem pressão alta e diabetes, tá ok? E esses grupos agora, professor Bright, eles vão voltar à academia, vão voltar para o tatame, vão voltar para a piscina, para o balé, tá? E eles vão voltar com medicações super fortes, que o médico passou, tá? E eu separei aqui, para pressão alta, diurético. O que o diurético vai fazer com essa pessoa? Tá? Eliminação de sal e água. O que pode acontecer com essa pessoa que está fazendo um exercício, um treinamento funcional e já está com a diurese aumentada devido à medicação? Ela pode desidratar, tá? Bem mais rápido do que um cliente normal. Então, eu tenho que saber, meu cliente está tomando diurético para controlar a pressão? Ora, se vai sair o sal, vai sair a água dentro da célula, essa célula vai desinchar e a pressão vai baixar. Mas essa pessoa pode e vai ter um quadro de desidratação no exercício bem mais rápido que um cliente normal, tá? Essa pessoa está tomando diurético, mas também o médico passou um beta-bloqueador, tá? O beta-bloqueador, ele vai inibir o batimento do coração, do músculo cardíaco. O que é que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter uma performance boa, tá? O coração batendo menos do que precisa no exercício, devido ao beta-bloqueador, tá ok? Olha o que eu falei, ele já está no diurético e agora com um beta-bloqueador. Ele pode entrar no quadro de desidratação e também um quadro que não vai ser satisfatório no treinamento, tá? Com esse beta-bloqueador. O médico achou pouco e passou também um alfa-bloqueador. O que é que esse alfa-bloqueador vai fazer? Vai diminuir o tamanho da artéria. Ele não vai ter uma irrigação nem venosa, nem arterial suficiente para manter um exercício de força. Tá ok? Aí vamos lá. Tem gente que vai tomar só diurético, tem gente que vai tomar o beta e tem gente que vai tomar o alfa-bloqueador. Mas professores e pessoas que estão assistindo, alunos de educação física de pós-graduação,
gente que vai estar tomando os 3 medicamentos, tá? Para controlar a pressão. E vai para a tua academia, vai para o teu tatame e para a tua piscina. Vai se queixar de tontura, vai se queixar de palpitações no peito. E você tem que perguntar qual a medicação que ele está tomando para ver o que pode fazer, tá? Outra medicação para diabetes tipo 2, eu coloquei a mais famosa que existe e a primeira que o médico passa, metformina. Quem já ouviu falar da metformina? O que a metformina vai fazer fisiologicamente, tá? Vai controlar o fígado, a liberação de glicose no corpo. Quer dizer, o meu metabolismo digestivo está comprometido com a metformina, que vai controlar a saída de glicose pelo fígado para o tecido muscular, ok? Aí vamos lá, meu cliente de 75 anos ou 65 está tomando metformina. O que essa metformina pode fazer logo nas primeiras interações medicamentosas? Bom, a metformina, ela faz em pacientes, vou falar do caso mais forte até o mais fraco. Fraqueza muscular, pode levar ao desmaio, dores estomacal seguida de diarreia, respiração com dificuldade, tá certo? Olha que a metformina 90% do diabetes tipo 2 está tomando metformina, tá? Respiração com dificuldade, insônia e, na hora do exercício, câimbras em membros superiores e inferiores devido à metformina. E não estou falando de superdosagem, não. Estou falando de dosagem normal, 1 comprimido ao dia, tá ok? E lembre-se, os médicos passam metformina como o primeiro passo para o controle da diabetes ou sobrepeso. Tem pesquisas que mostram isso aí, para quem quiser se aprimorar nesse assunto, tá? Então, vamos para a parte psicológica. Como eu já falei, muitas pessoas da terceira idade, agora devido à pandemia, estão mais presas ainda, tá? Depressão, o grau de ansiedade muito elevado. Se você não tiver um grau de conhecimento de psicologia para tratar com esse cliente, ele vai ter uma crise de pânico na tua academia, no teu tatame, na tua piscina, tá? No teu estúdio de pilates. Então, temos que se ater para esse conhecimento psicológico também no trato com o cliente, principalmente a terceira idade, principalmente pessoas que passaram muito tempo presas em casa, tá? E, finalizando aqui, o conhecimento básico em biomecânica. Poxa, como é que tu vai prescrever exercício se tu não conhece a diferença de um músculo agonista, antagonista e um cinesista? Qual a função de cada um? Principalmente para a terceira idade, tá? O que é a sinergia de um músculo? Quem dá um equilíbrio para uma pessoa da terceira idade? É primordial fazer um trabalho sinergística com a pessoa? Ou mais agonista ou mais antagonista? Não sei. É a avaliação física, que a gente tanto falou aqui, e se repetiu com todos os palestrantes, é essa avaliação física que vai dizer o que eu preciso, tá ok? Para trabalhar essa musculatura. E para finalizar, eu acho que eu estou bom tempo, né, Elton? O tempo aí, para finalizar, eu estou correndo aqui, hein? Em 2030, o Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo. Fonte, USP e OMS. Para quem está pensando que daqui a 10 anos vai treinar, ser personal de garotona, de cara malhadão, trincado, a academia vai estar cheia da terceira idade, tá? 90% dos teus clientes vai ser terceira idade. Então, vamos estudar esse público. Vamos ser especialistas nesse público. Gente, não vai ter adolescente na academia, tá? Para cada adolescente vai ter 8 pessoas com mais de 60 anos. Tá ok? Vamos se aprimorar nesse assunto, tá? Então, você, profissional da educação física, está preparado para essa realidade? E aí? Nós estamos preparados como profissionais da saúde para essa realidade? Sim ou não? Não. E finalizando aqui com a ideia do professor Elton, agradeço a participação e estou aqui para as interações que vêm adiante. Muito obrigado. Muito bom, professor, muito bom.
Já faz um tempo que a docência me impede de trabalhar como personal, mas, sem dúvida, ter a oportunidade de mudar, né, a vida de uma pessoa, não só no aspecto físico, que é muito valorizado, mas também trazendo conceitos, trazendo informação, fortalecendo nossa profissão. Então, muito bom, e principalmente a abertura dos olhos, né, da nossa classe. Eu comecei falando isso porque eu tive muito cliente idoso, e é o melhor público do mundo, E você tem que tratar o melhor público do mundo da melhor forma possível, né? E similar aos outros grupos é sempre com conhecimento, né, para essa aplicação. Ismael, eu vou passar a batata quente para ti, porque tem muitas perguntas no chat. É possível até que você, caso esteja vendo, já consiga, durante a sua fala, ir elucidando, né, essas questões, mas tem diversas perguntas aqui no chat sobre o uso de máscaras. Então, tá ok para a apresentação? Tudo certo, tudo certo. Tá? Professor Carlos, só pode fechar. Tá, pessoal, obrigado. Isso, perfeito, Carlos, obrigado. Então, Ismael, está contigo. Ismael vai falar sobre o uso de máscara com a atividade física. Tá dando para ver aí? Tá ótimo, professor. Anda por lá, você melhor, não? É só ampliar isso. Bom, vamos lá, né? Também aqui agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite de participar desse evento promovido pelo CREF. Para mim é um prazer sempre falar sobre treinamento, falar sobre avaliação de desempenho, estar presente nessas oportunidades. Então, eu trouxe aqui para a gente debater um pouco, né, sobre as implicações sobre o uso das máscaras na performance, na realização de exercícios. Né? A gente vai falar um pouco sobre exercícios de um modo geral, mas a gente vai tentar relacionar isso muito mais com a intensidade. Então, aqui está um breve currículo. Hoje, profissional de educação física, especialista em treinamento funcional e atualmente aluno do curso de mestrado em Ciências do Desporto na UTAD, em Portugal. Então, quando a gente fala da prática de atividade física com a utilização de máscaras, né, hoje é fundamental. Eu não estou aqui para defender se você tem que usar ou se você não deve usar, muito pelo contrário, né? É necessário, sim, que a gente, nesse momento, assuma essa responsabilidade, tanto como profissionais de educação física, como de treinadores que visam a saúde dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos nossos atletas, que a gente incentive, sim, o uso das máscaras durante a prática, principalmente em ambientes fechados. Em ambientes abertos, desde que ele esteja praticando de uma forma individual, que não seja um grupo de pessoas, aí já fica a critério individual. Mas em termos de uso em lugares fechados, em ambientes fechados, sim, é recomendável que se você use a máscara durante a prática de atividade. Só que existem algumas implicações fisiológicas e psicológicas que a gente tem que ficar atento. A gente tem que conhecer um pouco delas e saber de que elas vão promover alterações no comportamento da frequência cardíaca, no comportamento da pressão arterial, no comportamento também na dinâmica e da cinética do VO2 máximo, na saturação do oxigênio, na percepção subjetiva do esforço, a alteração que em alguns trabalhos eles estão relacionando com microclimas, né, no interior da máscara, com o aumento da umidade, aumenta muito a irritação das vias aéreas, isso aumenta muito a percepção subjetiva do esforço, a percepção de temperatura aumentada, e isso, em muitos casos, para muitas pessoas, reduz a capacidade de trabalho. E se reduz a capacidade de trabalho, é muito importante que nós estejamos atentos à intensidade e ao volume que esses treinamentos têm sido prescritos nessa fase de retomada das atividades e dos exercícios
físicos, né? De antemão, a gente já sabe que toda essa cinética, essa dinâmica do VO2 máximo, ela demora para se desenvolver. Em condições normais, pode demorar de 5 até 13 semanas em pessoas que não tenham nenhum tipo de patologia, não estejam passando por nenhum processo de treino usando equipamentos de restrição de fluxo respiratório, fluxo de ar, como máscaras. E existe essa dificuldade, essa diferença de tempo de adaptação entre os indivíduos, entre as pessoas. E esse tempo, ele ainda é pior em pessoas em condições especiais, em pessoas que estão aí dentro dos grupos de risco, né? São pessoas que têm sobrepeso, são pessoas que têm obesidade, que eles têm esse tempo de extração, né, que é o tempo da segunda fase da cinética do VO2 máximo, que é o tempo da extração dos tecidos musculares do oxigênio que vem através da circulação, quando são comparados a pessoas que têm o IMC normal, pessoas mais magras, né? Então, isso pode significar uma perda nessa eficiência metabólica de até 36%. Então, você já tem de uma pessoa normal, em condições normais, um tempo muito acentuado para adaptações, né? Então, depois de praticamente 5 meses, todo mundo parado sem praticar exercícios, um percentual muito pequeno de pessoas se manteve em atividade em casa, e essas atividades estavam muito aquém da atividade de intensidade suficientes para fazer uma manutenção do condicionamento que estava estabelecido anteriormente. Quando essas pessoas têm problemas relacionados ao sobrepeso e obesidade, esse quadro ele piora ainda mais, né? Então, é extremamente interessante que a gente entenda como é que esse comportamento muda e o que é que precisa ser feito dentro do treinamento, para prescrição do treinamento. Então, aquelas avaliações que você fez alguns meses atrás, para determinar zonas de intensidade relacionadas ao VO2 máximo, que é a velocidade associada, intensidade associada ao VO2 máximo, máxima fase estável de lactato, que existem alguns critérios que a gente pode utilizar para a prescrição do treinamento dentro da educação física, com testes práticos, testes incrementais. Todos esses valores que você conhecia antes, esqueça, eles não vão servir para nada agora, nesse momento. Primeiro, pelo fato de estarem muito tempo parados. Segundo, pelo fato do uso da máscara piora muito a capacidade de permanecer em trabalho. Então, eu devo ou não me exercitar de máscara? Sim, com toda certeza você deve se exercitar de máscara. Não deixe seu aluno se exercitar sem máscara. Até aquelas leve baixadinhas assim, que o pessoal costuma dar para dar uma renovada no oxigênio. Se for para fazer que seja muito breve, muito rápido, tem que evitar ficar tocando na máscara o tempo inteiro. Eu vejo muita gente pecando por esse aspecto. Então, sim, a gente deve utilizar as máscaras para exercitar, mas a gente tem que entender como é que isso vai comprometer as respostas metabólicas, né? Então, nesse trabalho aqui, de um grupo de indianos, eles já montaram uma hipótese fisiológica de como é que esse comportamento poderia prejudicar a performance. Então, o uso de máscara, ele vai diminuir a saturação de oxigênio, na verdade, a entrada de oxigênio, né? E também prejudica a saída pela expiração do CO2. Então, ele tem menos ar limpo entrando e menos ar sujo que você está conseguindo sair. Então, isso gera alguns comprometimentos. Por exemplo, você tem uma redução ali temporária, e se isso se prolongar por muito tempo, por muitos dias e semanas, uma redução nessa capacidade imunológica até dos seus clientes. Existe uma queda também na função metabólica do músculo, ou seja, a extração, a capacidade de trabalho muscular também vai diminuir muito, principalmente aqui pelo aumento também do metabolismo anaeróbico que vem lá na frente. Existe também um componente de dano renal, tem sido, ou pode acontecer, né? Não tem sido observado, são hipóteses, né? Pode ocorrer também uma queda na função cognitiva motora. Então, os movimentos em intensidades mais altas, dentro dessas condições, desse microclima mais fechado ali da máscara, pode ser prejudicado. E até também na carga cardíaca também, pode ter um aumento da carga cardíaca relacionada ao uso
da máscara. Isso vem também através de vasodilatação e aumento a incidência, né, de dores de cabeça, por exemplo, por conta dessa vasodilatação, dessas alterações de oxigênio que você está sendo prejudicado pelo uso da máscara. Isso aqui, pode aumentar, e isso aqui eu tenho percebido constantemente, pessoas com sintomas de ansiedade. Tem gente que está treinando, fazendo alguma atividade, e de repente fica desesperado, quer baixar a máscara, porque realmente fica sem ar, parece que está sufocando. Eu, particularmente, eu também me sinto assim, mas é necessário, nesse momento, que a gente permaneça dentro de ambientes fechados, utilizando os equipamentos de proteção. Então, é fato que a percepção do subjetivo do esforço, ela muda. O comportamento da frequência cardíaca também pode ficar alterado. O comportamento da pressão arterial também pode ficar alterado. Esses são parâmetros mecânicos, né? Então, dentro do fisiológico, também podem ocorrer mudanças importantes. E é interessante que nós saibamos disso tudo. É que pessoas assim que treinam de maneira social, vamos falar, as pessoas comuns da academia, que estão se exercitando lá no dia a dia, elas devem treinar em intensidades mais baixas e moderadas, e ao invés dos exercícios vigorosos que talvez até eles já estivessem acostumados a treinar, pelo menos durante o período que estiverem utilizando máscaras, porque a performance ela vai ser prejudicada, e isso pode pode gerar problemas até de ansiedade, como tem algumas pessoas relatando problemas de depressão, aumento dessas possibilidades de infecção por conta desse ambiente de muita umidade que é provocado por conta da sudorese e da respiração ofegante. Então, de um modo geral, como é que eu faço para controlar isso de uma forma a tomar uma decisão mais rápida ali durante o exercício que está acontecendo? Se seu aluno, em algum momento, estiver se exercitando e for necessário para ele sentir essa necessidade de tirar a máscara para respirar, a intensidade já está muito acima do que deveria estar. Então, é necessário que, se ele tiver uma alta tolerância a essas sensações de calor, de esforço, e conseguir fazer treinos de mais altas intensidades, utilizando a máscara o tempo todo, não tem problema, mas fique atento aos funcionamentos, ao metabolismo que pode sofrer alteração devido ao uso de máscaras, tá? Eu acho que eu até fui rápido o suficiente, então deixo aqui meu muito obrigado ao convite para participar desse momento. Para mim é sempre um prazer, eu repito, né? Então, como o Stephen Hawking lá falava, né, que a inteligência ela é a capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças que vão acontecendo, e a gente tem que ter essa humildade de se adaptar e de se entregar a essas novas realidades. Muito obrigado e fico por aqui. Muito bom, Ismael. Aí, deixa eu só perguntar aqui o Renê. Como é que tá aí o tempo, Renê? Estouramos, obviamente, né? Como sempre, estourado na mídia, né? Nosso tempo é sempre estourado. A vida da gente, ela é sucesso. Tinha algumas perguntas, como eu disse, a maioria era relacionada ao uso das máscaras. Eu acho que o Ismael contextualizou bem, falou muito bem. A gente percebe algumas confusões, né, no dia a dia do profissional, como confundir o que é a ventilação, né, que é a captação do oxigênio, com a distribuição desse O2, que aí já é um processo de troca gasosa a nível de alvéolo e hemácia, e a distribuição pelos tecidos, que é a terceira etapa, até isso chegar nas células. E obrigado, Ismael, por trazer, né, esses esclarecimentos e mostrar de forma pontual essas diferenças que facilitam na atuação do profissional. Então, professor Rômulo. Cara, eu quero parabenizar todos aí que compuseram essa mesa redonda.
pela forma como vocês explicaram, de uma forma didática, objetiva, clara, totalmente eficiente para o aprendizado. Acredito que, como sempre, né, quando tem muitas autoridades, muitos conhecedores profissionais reunidos, o tempo fica sempre escasso, porque conhecimento é uma coisa que transborda e a gente se empolga aí na hora de falar. Realmente, hoje, o Elton marcou colado aí, não deixou vocês falar muito, não, mas faz parte, é o modelo, é a mesa redonda para a gente trocar esse conhecimento realmente e dar essa pitadinha de deixar o gostinho, né, para o profissional, para o estudante, procurar um pouquinho mais o conhecimento. O certo é que nós estamos finalizando hoje a nossa Semana da Educação Física, aqui, de comemoração do CREF 5, que é o Pensar a Educação Física, e vocês hoje contribuíram muito, de uma forma muito pontual e engrandecedora nesse pensar, né? Em relação à questão da abordagem, desse retorno das atividades físicas para esse público, né? Para nós mesmo que somos profissionais nos exercitamos, nós temos que ter essa consciência, então a gente aplica primeiro na gente, aí a gente consegue replicar isso de uma forma mais assertiva nos nossos clientes, nossos alunos. Então, quero parabenizar aí todos, o Helder Bride, nosso amigo Paulo Carnaval, Ismael, o Carlos Alberto, e principalmente aí você, Elton, que está conduzindo essa mesa aí de uma forma bem interessante, com a maestria que você sempre tem como conhecedor, pesquisador. Parabéns pela escolha dos nomes, né? Parabéns, realmente foi engrandecedor esse nosso momento. E assim a gente encerra aqui dou minha palavra aqui como diretor do CREF 5, encerrando aqui esse momento, né? E passo a palavra para as considerações finais de toda a mesa. Para a gente foi um prazer, muito obrigado. Parabéns mais uma vez a você, profissional da educação física, você, estudante que está dentro nessa nossa profissão. Continua firme, continue estudando, que o caminho é esse. Nós somos realmente a profissão que terá mais sucesso nesse futuro que já é o presente. Professor Rômulo, eu também vou me despedir aqui, agradecer os nossos telespectadores, ao CREF 5 Associação. Estou aqui com o Dotinha aqui em Aracati. Falar alguma coisa, Dotinha, Canoa Quebrada. Só agradecer a todos aí da organização do evento, né? Recebi várias mensagens aqui do pessoal aqui de Aracati, parabenizando, gostaram muito. E é isso, né? E, Juninho, beleza? Gostou do evento? Muito. Então a gente está fazendo aqui a finalização. CREF, ACEPT, todos vocês que participaram aí desse sábado incrível. Vem coisa boa por aí ainda em setembro, hein? Um abraço. Vai, Elton, a bola tá contigo. Eu queria só fazer umas considerações finais e abrir para os outros colegas se despedirem também. Bem rápido, eu só fico muito feliz porque eu acho que falta esse debate na educação física, falta a gente discutir ciência, ver como é que vai ser nossa intervenção, ter o nosso conselho de classe à frente de momentos como esse, era algo que eu ansiava. No meu período de estudante, eu via as outras profissões da saúde, como a medicina, que se reuniam, apareceu tal coisa, a gente tem que debater, e eu sentia um pouco de falta disso na nossa área, e eu me sinto muito feliz, tanto de existir esse momento hoje, como de estar presente nesse momento hoje. Então, só tenho a agradecer, um abração a todos, deixo as palavras, eu vou deixando assim na ordem, cada um vai se despedindo, então vamos seguir na ordem que a gente adotou, né? Então, grande abraço, pessoal. Manda aí, Helder. A minha consideração final é só gratidão a Deus e gratidão a vocês que me convidaram. E eu realmente gosto, né, de dizer abertamente, eu me sinto honrado de estar ao lado aqui desses feras, você também. Então, mais uma vez, muito obrigado e estou aqui à disposição. Professor Paulo. Carnaval. Elton, eu também vou fazer das palavras do Helder as minhas palavras também. Gratidão, agradecer o convite.
Muito bom estar num grupo pesado desse, né? Show de bola. E espero ter outros encontros como esse para poder fazer educação física grande, que eu acho que é o que a gente precisa. Um forte abraço a todos. Pode ir, professor Carlos. Então, vamos lá. Eu já agradeço, tá, o convite, sou grato mesmo por estar participando desse grande evento que faltava na educação física aqui no estado, né? Mas espero que a partir de agora não falte mais, e já me coloco à disposição, tá, para próximos eventos, que se quiser contar comigo, estarei presente. Muito obrigado. Rael? Bom, já sendo um pouco repetitivo, né? Gostaria de agradecer também a oportunidade. Para mim é uma honra, de fato, estar aqui presente, participando dessa mesa redonda, desses momentos. Para mim é um dos meus objetivos que eu tenho para a minha vida agora, de estar sempre contribuindo com a educação física da melhor maneira possível, da maneira que eu puder. Tudo que eu souber, eu possa contribuir, eu vou fazer. Então, para mim, é uma honra participar desses momentos, né? Participar dessas mesas redondas. Com o tiquinho de conhecimento que eu tenho, eu consegui passar adiante, eu já estou muito feliz. Muito obrigado e até a próxima. Somos essenciais e estamos nos fazendo essenciais. Abraço, pessoal. Valeu! E o Renê só matando a gente de inveja, porque ele não usa chroma key. Né, Renê? Enquanto... Renê, olha o fundo, olha o fundo.